Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live, para mais um estudo e com muita alegria, né? Temos aí recebido e tido o retorno de muitas pessoas nesse projeto tão especial que é o Ministério da Arte, onde temos aí transmitido, compartilhado um pouco de conhecimento com o objetivo de auxiliar, de aperfeiçoar, aprimorar, ajudar aqueles que realmente desejam adquirir um conhecimento, um ensinamento genuíno, puro e que traga, né, contribua para o seu crescimento. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que leva muitas pessoas a questionarem sobre a pessoa de Jesus. Falaremos sobre este personagem hoje, mas no ponto de vista que muitos se perguntam, que é sobre o Talmud. Será que há alguma referência sobre Yeshua ou Jesus no Talmud? Nós vemos muitas pessoas aí falando, citando, mas hoje eu quero compartilhar com você, trazer para você este ensinamento e esse esclarecimento. Será que os textos talmúdicos falam de Yeshua? Então, se preparem, nós vamos ver bastante coisa. Algumas talvez possa chocar você, ok? Mas saiba que o nosso intuito aqui não é ofender, não é trazer nenhum tipo de transtorno para ninguém. O nosso objetivo aqui é ensinar, compartilhar o conhecimento. Então, o nosso estudo de hoje sobre Yeshua no Talmud, ele traz uma grande complexidade e sensibilidade. O Talmud, composto de dois corpos principais, o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia, contém tradições rabínicas escritas entre o século III e IV e VI depois de Cristo. Então, esse texto que nós vamos nos basear o nosso estudo, eles foram compostos entre o século III e o século VI, depois da Era Comum, ou depois de Cristo. Então, ele é um texto, vamos assim dizer, né? É um texto bem posterior. Esse texto, ele traz várias explicações, vários debates rabínicos sobre assuntos relacionados à Torá e assuntos também do dia a dia. Então ali eram tratados, eram debatidos. Então ali o Talmud, ele também é considerado a Torá oral. A Torá temos duas. A Torá escrita é aquela que muitos chamam de Antigo Testamento, formado pelo Rumash, que são os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. E a Torá oral seria os escritos talmúdicos. Ali vai trazer a tradição, ali vai trazer muitas discussões sobre assuntos do judaísmo, ok? Então, dentro desses relatos, desses debates, nós iremos encontrar algumas citações sobre Yeshua. As referências a Yeshua no Talmud, elas são muito veladas e muitas vezes, né, elas são indiretas. O nome Yeshua
ele aparece ocasionalmente, mas os estudos debatem a quem se refere esses textos. Será que se referem a Jesus, um Jesus histórico? Porque o que nós entendemos que o Jesus que está ali no Novo Testamento, ele é uma construção teológica. É algo que muitas pessoas, né, resistem, têm uma certa resistência em aceitar, e falam, não, mas ali é o Jesus realmente como ele era. Não, a gente vai ter, né, uma construção teológica em torno de um personagem, de uma pessoa, de um indivíduo chamado, né, Jesus ou Yeshua, tá? Então, o que os evangelhos, os relatos bíblicos vão trazer ali são construções teológicas em torno de um personagem. Muitas coisas que foram ali atribuídas a esse personagem, né, esse indivíduo chamado Jesus, essa pessoa, muitas coisas ali de repente nem foram ditas por ele, mas são atribuições. Então hoje muitos pesquisadores, muitas pessoas, eles estão em busca de quê? De encontrar, né, evidências sobre um Jesus histórico. E muitos recorrem para início de pesquisa, né, ao Talmud. E nós vemos aí, né, alguns líderes religiosos fazendo uso desses textos e dizendo, tá vendo que ele existiu? Até os judeus falam dele no Talmud. Então, o que nós estamos trazendo aqui é que as citações sobre Yeshua no Talmud, elas são citações indiretas. São citações muito restritas. Então, e este nome, ele vai aparecer no Talmud? Vai. Só que nós precisamos compreender uma coisa. Primeiro ponto. O nome Yeshua era um nome muito comum. Era um nome muito recorrente na sociedade judaica daquele período. Como hoje o nome Maria, o nome José, são nomes comuns. Você vai encontrar várias pessoas com este nome. O nome Yeshua naquela época não era um nome único e exclusivo. Muitas pessoas tinham este nome. Tanto que Barrabás era chamado Yeshua Barrabás. Yeshua, filho do pai. Então era um nome muito comum. Era um nome corriqueiro, né? Muitos se chamavam Yeshua, muitos tinham este nome. Mas voltando para o Talmud, nós vamos ver o seguinte. As citações que temos dentro do Talmud sobre Yeshua. A primeira citação que teremos é Sanhedrin 43a, que assim diz: na véspera do Pêssah, da Páscoa, penduraram Yeshua. E aí que nós vamos tratar disso também. Um arauto foi enviado por 40 dias proclamando: ele será apedrejado, porque praticou feitiçaria e seduziu Israel para a apostasia. Quem tiver algo a dizer em sua defesa, que venha à frente. Mas nada foi apresentado em sua defesa. E ele foi pendurado na véspera da Páscoa, ou do Pêssah. Então, o que nós vemos nessa primeira citação? Algo interessante, o nome que vamos encontrar aqui é Yeshua. Por que Yeshua? Eu quero que você guarde aí este nome, Yeshua. E mais à frente você vai compreender por que deste nome.
E aqui diz que ele foi pendurado à véspera do Pêssar. E muitos, quando veem isso aqui, aí falam, tá vendo? Está falando aqui, é uma referência ao Jesus do Novo Testamento. Mas preste atenção. O texto vai dizer que ele ficou 40 dias preso, sob supervisão do Sanhedrim, o qual mandou um arauto avisar da sua prisão, da que ele teria sido acusado, e eles aguardavam um prazo de 40 dias para que se levantasse uma testemunha em seu favor. Passaram-se os 40 dias e ninguém se levantou em sua defesa. Então, ele foi sentenciado, ele foi julgado e ele recebeu a punição, porque ele foi acusado de feitiçaria e de seduzir Israel para uma apostasia. A gente tem que fazer uma leitura, gente, muito cuidadosa, porque não é porque tenha um ponto semelhante que torna esse relato referente ao outro personagem. Então, aqui nós vamos poder analisar que quando fala pendurado no madeiro, aqui não é crucificado. Maldito o homem que for pendurado no madeiro, é enforcado. Aí, primeiro, vamos analisar. Este homem ele ficou 40 dias preso. Não teve, foi anunciado em todos os lugares, não apareceu testemunha, e quando foi sentenciado, ele foi pendurado, ele foi enforcado. Então, a primeira citação que vamos ter dele é esta. A segunda, Sotá 47a, relata que Yeshua teria sido discípulo de Yehoshua ben Perahia, mas foi rejeitado por mal entendido e acabou caindo na idolatria. Essa a narrativa anacrônica coloca Yeshua no 2º século antes de Cristo, indicando que pode ser uma tradição alegórica ou simbólica. Então você vai ver o quê? Que a outra citação que teremos sobre ele, que é em Sotá 47a, vai dizer o nome do mestre de Yeshua. O nome do seu mestre era Yehoshua ben Perahia. Só que esse rabino, Yehoshua, que era mestre de Yeshua, ele viveu no século II a.C. E nesse período, ele teria feito uma viagem fugindo para o Egito e retornando no ano 146 a.C. com seu discípulo. No meio do caminho, há um desentendimento, porque Yeshua teria tido um comportamento que não era aceitável pela escola rabínica desse rabino chamado Yehoshua. Ele vê uma mulher e ele atenta para os olhos desta mulher, e essa mulher é casada, e por causa disso ele foi penalizado. Ele é afastado da sua comunidade. E certo dia ele vai à procura desse rabino, e este rabino estava no meio de uma reza muito importante. E esse rabino, então, no momento que Yeshua aparece e faz sinal para ele, ele levanta a mão, num sinal de como ele estava rezando, que ele aguardasse. E ele entendeu aquilo como uma ordem para ele ir embora. E ele sai dali, e ele, ao sair, ele pega uma pedra
e olha para aquela pedra e diz: essa pedra é o Deus de Israel. Aí ele cometeu idolatria. Segundo a tradição, ele se tornou um idólatra. E nós veremos que na história dele, ele comete vários atos condenados pela Torá. Práticas de feitiçaria, de encantamentos. Mas o interessante é que nós iremos entender que ele viveu no século II antes de Cristo. Antes de Cristo. E aí diz, em outras passagens, que é Shittim 57a, outras passagens falam de Yeshua envolvido em disputas rabínicas e associadas a figuras rejeitadas da tradição judaica. Ele, em Shittim 57a, há uma narrativa sobre a punição no Guerrena, no inferno, que alguns associam a Jesus, mas a conexão é interpretativa. Então você vai ver que outra citação vai dizer que esse Yeshua do Talmud, ele foi sentenciado ao Geena, ao inferno. E ele estaria no 7º nível, no 7º palácio, sendo punido em um caldeirão com fezes devido à idolatria que ele implantou. Então você vai começar a analisar esses pontos sobre esse personagem, Yeshua. Então, existem dois. Yeshua Notzari, que é este que eu estou falando, Jesus o Nazareno, e Yeshua Ben Pantira, que é Yeshua, filho de um soldado romano, Pandira. Agora veja, só que a narrativa dos textos talmúdicos remonta ao século II antes de Cristo. O Jesus citado no Novo Testamento teria nascido entre o ano 4 antes de Cristo e o ano 6 depois de Cristo. Ano 4 antes de Cristo, porque antigamente antes de Cristo a contagem era decrescente. Era do maior para o menor. Então ano 4 antes de Cristo e o ano 6 depois de Cristo. O Jesus neotestamentário. O Jesus dos evangelhos, de João, de Marcos, Mateus, Lucas, ele teria nascido nesse período, entre o ano 4 a.C. e o ano 6 depois de Cristo. Este Jesus que o Talmud está citando, ele viveu no século II, 196 anos antes, ou mais, antes de Cristo. Então, fazer uma ligação entre esse Yeshua com o Yeshua dos textos bíblicos é uma ligação, vamos dizer assim, maliciosa e enganosa. Alguém vai dizer, mas o Talmud fala que Jesus era um feiticeiro. Mas que Jesus? O Jesus neotestamentário não vai falar nada. Tem sim, eu vi lá que diz que ele era um feiticeiro. Mas esse Jesus que o Talmud está se referindo viveu no século II, antes de Cristo. Não é o Jesus que a Bíblia que temos no Novo Testamento está se referindo. Então, uma pessoa que fizer uma ligação com este personagem, ele não está sendo honesto. É uma afirmativa desonesta. Esse Yeshua Notzari, ele tinha seguidores. Em Sanhedrin 43a,
Está escrito: Matai, Nakai, Netzer, Buni e Toda. Estes eram os 5 discípulos de Yeshua Notzari, Jesus o Nazareno. Ele tinha 5 discípulos. E estes 5, eles são levados a julgamento e cada um tenta justificar a sua inocência, mas são condenados com base em interpretações de textos bíblicos. A estrutura do relato sugere uma crítica aos seguidores de Yeshua, destacando uma rejeição ao cristianismo emergente. Só que o que vai acontecer? Eles dizem, não, isso aí é uma forma dos que os judeus encontraram para menosprezar o cristianismo e tal. Não. Agora, isso desperta uma coisa, um pensamento. Se os Notzari, os seguidores de Yeshua Nazarenos, Notzari, Yeshua Notzari, se ele tinha um grupo de Notzarim, de Nazarenos, esse movimento já existia quando Jesus nasceu. Então o movimento dos nazarenos não começa com Jesus do Novo Testamento. Vai começar com Yeshua Notzari do século II a.C. Ou seja, quando Jesus começa o seu movimento, Jesus, vamos dizer, o Jesus do Novo Testamento, colocando ele como uma pessoa real, que tenha existido, ele já pegou o bonde andando. Ele não fundou o movimento dos nazarenos, já existia. E esse movimento foi iniciado por esse Yeshua Notzari, que são pessoas diferentes. Não são as mesmas pessoas. O Jesus Notzari, Yeshua Notzari, é um. O Jesus dos textos bíblicos do Novo Testamento são outros. Então, as referências que teremos são dentro do contexto talmúdico, é de um personagem diferente. Aí vamos ver. Lembra aquele termo que eu falei para você você guardar aí na sua memória? O nome Yeshu. O nome Yeshu é frequentemente interpretado como uma abreviação da seguinte frase: Yemar Shemo Vezirro, que seu nome e memória sejam apagados. Mas nem todas as ocorrências no Talmud carregam esta conotação pejorativa. Então, quando se referia a Yeshu, eles colocavam esse nome, essa expressão Yeshu, no lugar do nome da pessoa. A pessoa podia chamar José, João, Tiago, eles botavam Yeshu, que substituindo para que, que esse seu nome e memória sejam apagados. Era uma forma pejorativa, um tipo de maldição. Mas não são todas as ocorrências que vai conotar esse sentido. Tá? Então, é muito importante nós compreendermos isto. E aí nós vamos ver alguns comentários rabínicos sobre Yeshu, ou Yeshua. Rashi, que viveu entre o ano 1040 a 1105, diz o seguinte: um dos comentaristas mais influentes do Talmud, Rashi, geralmente evita identificar Yeshu explicitamente como Jesus de Nazaré, preferindo abordar o texto em seu contexto literal. Meiri, Rabino Menachem Meiri, reconheceu a complexidade das referências a Yeshua, mas defendeu uma abordagem de coexistência pacífica com os cristãos. Ou seja, ele chegava e disse, não, esse personagem aqui não é o Jesus que vocês seguem.
Não é o Jesus que vocês acreditam, não é o Jesus que vocês veneram, é outro. E nós vamos ver Toledo Eixo, uma literatura paralela, uma narrativa medieval sobre Jesus que reflete percepções judaicas da época, mas é considerada apócrifa e não parte do cânone talmúdico. Ok? Então, se as passagens aqui, contexto bíblico histórico, período do Segundo Templo, se as passagens referenciam-se a Jesus de Nazaré, o contexto seria o domínio romano na Judéia, entre o ano 63 a.C. e 70 d.C. Este período foi marcado por conflitos religiosos, tensão entre saduceus, fariseus, zelote e outros grupos. Controle romano. A crucificação era uma prática romana comum para descendentes políticos. E aumento da messianidade. Muitos líderes messiânicos surgiram, refletindo a esperança de liberação do domínio estrangeiro. Então você vai ver o seguinte: o período que o Jesus bíblico viveu foi um momento que, vamos dizer assim, o caldeirão, né, a panela começou a ferver. As coisas estavam muito agitadas. Havia muitos conflitos internos dentro da comunidade judaica do período, principalmente religiosa, política. Havia muitas tensões. Havia muitos líderes de movimentos messiânicos. Lembra aquele texto lá em João que diz: aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores? Jesus está fazendo menção, não é a pastores, não é a padres, não é a missionários, não. Está fazendo menção a pessoas que se intitularam Messias. Barrabás se intitulou Messias, Delta se intitulou Messias e vários outros no tempo de Jesus. Então haviam várias pessoas naquele período se intitulando Messias. Tem um texto que diz: olha, quando vocês ouvirem dizer, olha, o Machia está ali, está acolá, o Cristo, né, que foi traduzido assim, mas o Machia, não vá, porque é mentirosos. Porque existiam muitos, pessoal, muitos movimentos messiânicos. E esses movimentos messiânicos, muitas vezes se mesclavam, se misturavam. João Batista era considerado um Machia pelos seus seguidores. Depois vou preparar um estudo sobre João capítulo 1 e você vai ver como foi aquela construção, o porquê de certas falas. Mas João Batista era considerado, então havia um movimento muito grande. Haviam muitas pessoas se dizendo libertadores e salvadores de Israel. E todos fracassaram. Muitos foram mortos, muitos foram crucificados, muitos foram condenados, como o Jesus do Novo Testamento. Então, é muito importante termos essas questões e esse cuidado na hora de fazer a leitura, para que não cometamos o erro de atribuir a pessoas, né, ligar histórias para respaldar a minha defesa de fé, de crença. Às vezes eu vejo pessoas, né, que se colocam como combatedores do cristianismo e citam isso. Ah, você viu que Jesus era um feiticeiro? E onde está escrito lá no Talmud, no livro dos judeus. Os judeus já falavam que ele era feiticeiro. Quando você vai ver lá, agora você vai ver com entendimento. Então devemos ser honestos, pessoal. Devemos ser honestos. Devemos atribuir as coisas,
Devemos aplicar as coisas da maneira correta. Se o Talmud se refere a ele, nós iríamos dizer, mas não se refere. Algum tempo atrás chegou um movimento judaico no Brasil e começou a ganhar muita ascensão, muitos rabinos falavam, e hoje eles tornam atrás e veem, não, realmente não está falando. Então, precisamos ter cuidado. Então, esse primeiro Yeshua, citado no Talmud, ele não é o Jesus do Novo Testamento. Mas e o segundo? Jesus ben Pantira, ou Jesus, filho de Pantira, né? Yeshua ben Pantira. E eu estou preparando, será o nosso segundo estudo dessa sequência sobre Yeshua segundo o Talmud. Agradeço a todos que acompanharam o nosso estudo. Você que assistiu o vídeo, curta, compartilhe, né? Se inscreva no canal, nos dê essa ajuda aí para o nosso canal aí no YouTube. Você que está acompanhando pelo Facebook, muito obrigado aí pelas curtidas, pelo compartilhamento. Marque seus amigos para estarem assistindo também, né? E é uma coisa que pode auxiliar muitas pessoas, né? De muitas vertentes religiosas. Então estamos trazendo aqui de uma forma, né? Procuro trazer um ensino aqui de uma forma clara, bem simples, para que você compreenda. Você que deseja fazer parte do Ministério da Arte, você só entrar em contato. Se quiser se tornar um patrocinador e fazer sua doação para auxiliar, né, nessa formação desse ministério, né, você que é um ministério de ensino, pessoal, né, ministério, e da arte é conhecimento, é o serviço de transmitir conhecimento, tá? Então, você faz sua contribuição, tem aqui, ó, tá passando aqui, onde você pode fazer sua contribuição, pode se tornar um patrocinador. Se você quiser fazer parte dos nossos grupos, só entrar em contato e nós estaremos, né, adicionando você. Nós atendemos já vários estados do Brasil, tem várias pessoas de todo o Brasil que tem aí participado dos nossos grupos, de nossos estudos, e isso é muito gratificante. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.